E aí, já repararam como tudo ao nosso redor tem uma forma que a gente pode medir? Seja, sei lá, um campo de futebol ou até a tela do celular. Tudo tem um contorno e um espaço por dentro. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Como medir a borda e o preenchimento de qualquer forma. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa pergunta bem simples. Como é que a gente mede a distância em volta de uma forma? Imagina aí, a moldura de um quadro ou a cerca de um jardim. Como saber o comprimento exato para dar a volta completa? Essa é a nossa primeira parada. Então, essa distância ao redor tem um nome oficial na geometria, e esse é o nosso primeiro conceito-chave de hoje, o perímetro. E olha, a ideia é super simples, tá? Perímetro é basicamente a soma de todos os lados de uma figura. Pensa assim, é como se a gente caminhasse exatamente na bordinha de um parque. A distância total que a gente andou, pronto, esse é o perímetro. Parece fácil, né? E é, mas nada como ver na prática para fixar a ideia. Vamos ver um exemplo? Olha só essa figura. A gente tem aí um polígono com lados de 2 metros, 4 metros, 5 metros e 3,5 metros. E aí, como é que a gente calcula o perímetro total? É bem intuitivo, é só somar tudo. Vamos fazer essa conta juntos? Começando com 2, mais 4, já dá 6. Aí a gente soma mais 5, vai para 11. E para fechar, mais 3,5, o resultado? O perímetro dessa figura é de 14,5 metros. Moleza, né? Beleza, agora que a gente já aqueceu os motores, que tal um desafio rapidinho para ver se o conceito pegou? Primeiro desafio: um retângulo com lados de 5 e 2 centímetros. Ah, e uma dica de ouro, hein? Num retângulo, os lados que ficam de frente um para o outro são sempre iguais. Sabendo disso, qual é o perímetro total? Quem pensou em 14 centímetros acertou em cheio. É isso mesmo, a gente tem dois lados de 5 e dois lados de 2. Soma tudo e 14. Próximo! E esse triângulo aqui? Lados de 3, 4 e 6 centímetros. Qual o perímetro dele? Isso aí, 13 centímetros. Não tem segredo, é só somar 3 mais 4 mais 6. Perfeito. Ok, medir o contorno, o perímetro, tá dominado. Mas e o espaço dentro da figura? Como a gente mede isso? Bom, essa é a nossa próxima parada, a área. Eu gosto muito dessa analogia. Se o perímetro a cerca, a área é a grama. Fica bem claro, né? Uma coisa é a linha que contorna, a outra é toda a superfície que está ali dentro, preenchendo o espaço. E para medir essa superfície, a gente usa fórmulas. Vamos começar com a figura mais básica de todas, o quadrado. A fórmula da área é super fácil, é só fazer lado vezes lado. Então, bora aplicar essa fórmula e calcular a área de uns quadrados para praticar. Imagina a seguinte situação: um azulejo quadrado daqueles de cozinha com 15 centímetros de lado. Qual seria a área total que esse azulejo cobre? Bom, a conta é 15 vezes 15, que dá 225. Mas aqui tem um detalhe super importante que é a unidade de medida. A gente não fala só centímetros, a gente fala centímetros quadrados, ou cm com aquele 2 em cima. Isso mostra que a gente está medindo uma superfície, e não só uma linha, uma distância. Ok, então a gente já viu o contorno, que é o perímetro, e o preenchimento, que é a área. Que tal agora um desafio final para juntar tudo? Dá uma olhada nessa imagem. É uma figura composta, né? A gente tem dois quadradinhos menores, em branco, e um quadrado maior, sombreado. O desafio é o seguinte: a gente sabe que os lados dos quadrados menores medem 2 e 3 centímetros. A pergunta é: qual é a área do quadrado grande, esse que está sombreado? Para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa seguir dois passos. Primeiro passo: descobrir quanto mede o lado do quadrado grande. Segundo passo: com essa medida em mãos, aí sim a gente calcula a área dele. Vamos lá! Olha só que interessante. Se a gente olhar com atenção, o lado de baixo do quadrado grandão é, na verdade, a soma dos lados dos dois quadrados menores, né? Um lado de 2 centímetros e um lado de 3 centímetros juntos. Então, 2 mais 3, pronto! O lado do quadrado maior é de 5 centímetros. E agora que a gente sabe que o lado mede 5 centímetros, a segunda parte fica fácil, né? Para achar a área, é só fazer 5 vezes 5, que dá 25 centímetros quadrados. E tá aí a resposta. Essa é a área da figura sombreada.
E pronto! Agora a gente tem as ferramentas básicas para medir o contorno e a superfície das formas que a gente vê por aí. Isso abre um monte de possibilidades. Fica aí a reflexão. Que outras coisas no nosso dia a dia a gente poderia começar a medir agora usando essas ideias? Vale a pena pensar nisso.